Muito boa tarde a todos, as minhas saudações. Grande gosto de aqui estar pela primeira vez na Universidade Lusófona do Porto e permitam-me cumprimentar o Sr. Vice-Reitor, que justificadamente agora se ausenta. Também cumprimentar o professor Cândido Oliveira, que tem sido o vosso diretor do curso de Direito, e também aqui o Jorge Filipe Costa, com quem tenho falado e que tem sido aqui o empresário, digamos assim, desta minha vinda aqui ao Porto. Empresário que, infelizmente ou felizmente, fez uma atividade gratuita, não ganho nada com isso. Mas agradeço também ao núcleo de estudantes da Universidade Lusófona a possibilidade de aqui vir. Cumprimento todos os estudantes, este sítio aqui magnífico, que eu não conhecia, e realmente é um dos sítios mais bonitos que eu até hoje conheci do Porto e tenho vindo aqui realmente muitas vezes, sendo lisboeta, mas venho aqui com muito gosto. Aliás, estive aqui na sexta-feira passada, estarei na próxima semana 2 vezes, uma vez, a primeira vez para participar num colóquio sobre o Pacto da Justiça, onde estará também o Presidente da República e a bastonária de Ordens de Advogados e a Ministra da Justiça, e depois no dia seguinte também já numa atividade mais da advocacia, apresentando a minha candidatura aqui no Porto, apresento o Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados. Além do mais, já agora, digo que também já fui professor desta universidade, mas não nesta do Porto, mas na de Lisboa, ainda durante 2 anos, aliás, tempo que eu guardo de boas recordações e tive possibilidade realmente de ter o contacto com os alunos. Tenho sido professor de várias instituições, mas realmente reconheço nesta universidade, aqui no Porto, de Lisboa, também já agora em Portimão, onde eu também já fiz várias conferências, o ISMAT, pertence ao Grupo Lusófona, porque durante um certo tempo eu fui deputado pelo Algarve e visitei muitas instituições, incluindo também o ISMAT, que é a única instituição no Algarve, universitária, que ministra o curso de Direito. Imaginem, é pena ser apenas uma. E, portanto, também tenho tido possibilidade de conhecer o ISMAT e até fui lá há uns meses atrás. Portanto, é sempre com muito gosto e quero também louvar o trabalho da Universidade Lusófona, além do mais, no âmbito internacional, porque tenho dedicado muito o meu tempo a percorrer os países de língua portuguesa. O meu mais recente livro foi o Direito Constitucional de Moçambique, o meu penúltimo livro foi o Direito Constitucional de Angola, embora o próximo seja a 6ª edição do Manual de Direito Constitucional, que deve sair dentro de 15 dias, mas conheço bem essa realidade e sei também que o Grupo Lusófona tem trabalhado muito no espaço de língua portuguesa nestes países, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e isso é muito importante e acho que o Grupo Lusófona e os seus dirigentes estão realmente de parabéns. Bom, em relação aqui ao tema que me traz, que se pode sintetizar como sendo os desafios à Constituição de 76. E esse tema tem por base um mote que nós temos este ano, que é precisamente o 40º aniversário da Constituição de 76. Muitos, nessa altura, ainda não tinham nascido. Eu já tinha nascido, podem não acreditar, mas era uma criança. Não era assim já adulto, ainda era criança quando a Constituição Portuguesa nasceu. E há, neste ano, 4 datas muito importantes, ou em abril, há 4 datas muito importantes que importa reter em relação à Constituição de 76. 2 momentos constitutivos. O dia 2 de abril, a Constituição foi aprovada pela Assembleia Constituinte por todos os partidos, menos por um, que foi o Partido do Centro Democrático Social, mas foi aprovada por larga maioria e foi nesse mesmo dia promulgada pelo Presidente da República da altura, o General Costa Gomes. Depois, no dia 10 de abril, foi publicada. Aliás, nesse dia, a publicação oficial do Estado mudou de nome, deixou de ser Diário do Governo e passou a ser Diário da República. Aliás, o nome era ele próprio mudado na Constituição que estava para ser publicada. E, finalmente, dia 25 de abril de 1976, que foi o dia da entrada em vigor da Constituição. Portanto, estes são os 4 momentos importantes que correspondem durante o ano de 2016 aos 40 anos da Constituição. Bom, mas estes desafios falar dos desafios da Constituição tem implícita uma ideia que eu também gostaria, a título preliminar, de realçar, que é a importância de uma Constituição. Julgo que não será um discurso gasto referir essa importância, porque a Constituição, de facto, é o bilhete de identidade, ou talvez agora na formulação mais moderna, cartão de cidadão,
de um país, porque é uma lei que tem como característica fundamental estar acima das outras leis, mas não está acima por estar acima. Está acima porque ela tem um conteúdo, tem um conjunto de opções que realmente são estruturadoras, são fundamentais de uma certa ordem jurídica, de um certo Estado, do modo de ver a organização social, do modo de ver a organização política, do modo de ver a organização económica. E, portanto, todo o cuidado é pouco e todo o interesse deve ser muito para estudar e conhecer uma Constituição, qualquer que ela seja, e em particular também, claro, a Constituição portuguesa. E também, talvez por isso, eu me tivesse entusiasmado tanto com o direito constitucional que me transformei em constitucionalista e em professor de direito constitucional, não apenas direito constitucional, mas considero-me realmente, para o resto da minha vida, essencialmente como um constitucionalista. E lembro-me bem que essa vocação surgiu no primeiro ano de Direito, em 1984, imagina, já num tempo pré-histórico. Mas, de facto, foi no meu primeiro ano de Direito, quando tive aulas de Direito Constitucional, que se despertou em mim um pouco esse gosto pela Constituição, sobretudo por uma razão que eu acho que é aquilo que me anima na minha atividade de jurista. Cada um terá as suas motivações, há pessoas que gostam do direito porque gostam de ganhar dinheiro e porque fazem contratos, outros gostam do direito porque estão preocupados com a igualdade social, outros gostam do direito porque gostam de estabelecer relações internacionais justas. Há muitas motivações, todas elas legítimas. Mas a minha principal motivação para gostar de direito, e por isso para gostar mais de direito constitucional, tem a ver com um ideal de justiça, de reconhecer na Constituição o instrumento mais acabado e mais perfeito, ou menos imperfeito, ou menos impróprio, para levar à prática uma ideia de justiça. Até há autores, num certo exagero, comparam as Constituições à Bíblia. No fundo, a Constituição é uma Bíblia laica de um país, porque ela condensa um conjunto de princípios e de valores que devem reger a ordem jurídica e devem reger a atividade quer do Estado de poder, quer do Estado comunidade. Mas, de facto, anima muito essa busca pela justiça e é realmente à Constituição que cabe esse papel. E, infelizmente, há muitas Constituições, por esse mundo fora, que não cumprem esse papel. São falsas Constituições. São Constituições que traíram o espírito do constitucionalismo, porque não são Constituições democráticas, não são Constituições de Estado de Direito. De Constituição apenas tem o nome, e às vezes nem isso o tem. E, portanto, são Constituições que não devem ser consideradas como tal. Aliás, a ideia de Constituição está associada a um movimento de político e jurídico que nasceu com as revoluções liberais, que é precisamente a preocupação com a limitação do poder e ter uma Constituição que seja uma lei superior às demais, mas em função de um certo conteúdo. E esse conteúdo é um conteúdo que acaba por ter uma relevância axiológica. Haver direitos fundamentais, porque até ao século XVIII não havia direitos fundamentais, à exceção do caso inglês, que não era bem uma exceção. Ou até ao século XVIII não havia separação de poderes. Ou até ao século XVIII não havia governo representativo, não havia ideia de democracia, embora no século XVIII ela ainda se tivesse manifestado de uma forma muito imperfeita. Mas, portanto, é por isso que o constitucionalismo é muito importante, porque trouxe um conjunto de instituições que hoje nos parecem óbvias, mas que têm 200 anos. E 200 anos na história universal não é nada. Portanto, não me parece assim uma coisa tão óbvia. E realmente foi um grande percurso, com alguns acidentes, é verdade. Um grande percurso nestes 200 anos nós termos construído um Estado constitucional contemporâneo. E, portanto, é nesse ponto que nós estamos. Portugal atingiu essa maturidade com a Terceira República, propiciada pela Revolução de 25 de Abril de 1974 e depois com a aprovação da Constituição de 2 de Abril de 1976. Bom, mas a pergunta agora a fazer é a seguinte, mas essa Constituição que foi aprovada em 76 nunca foi mudada até hoje, passaram 40 anos, nunca foi objeto de nenhuma operação cirúrgica, estética, digamos, de cirurgia estética ou cirurgia reconstrutiva até. Realmente foi objeto de várias revisões. Foram 7 e vou passar a referi-las sumariamente porque também julgo que é importante terem noção de quais foram essas várias revisões. Aliás, revisões muito importantes, sobretudo as duas primeiras, porque até 1982, curiosamente, e há certas pessoas que não sabem isto, a Constituição era uma Constituição com o seu quê de provisório, porque a Constituição, quando foi aprovada em 76, estabeleceu um período transitório
que só terminaria quando houvesse a primeira revisão constitucional, que finalmente, depois de algumas hesitações, se consumou em 1982. Mas esse período transitório tinha regras próprias até no que respeita à própria revisão da Constituição. Portanto, a primeira revisão constitucional até tinha um regime de revisão diferente daquele que ficou para as revisões seguintes, que é o regime atual. A título de exemplo, o Presidente da República, no que respeita à primeira revisão constitucional, tinha veto político. Hoje não tem. Desde a primeira revisão, o Presidente da República nunca pode recusar uma lei de revisão por discordância política. Portanto, é um dos poucos casos de veto de promulgação obrigatória e de veto proibido. Mas tinha esse poder de veto no que respeita no regime da primeira, do fim do período transitório, e, portanto, no regime que se consumasse na primeira revisão constitucional. Mas sabem que a revisão de 82 foi muito importante, em grande medida, porque terminava esse período transitório, portanto, consolidava o regime constitucional português, e a grande questão que estava em cima da mesa era, precisamente, saber o que fazer com o Conselho da Revolução, que era um órgão de soberania, de par com os tribunais, Presidente da República, Assembleia da República e Governo, mas era um órgão apenas composto por militares, mas que tinha poderes muito para além do foro militar. Imaginem, era um órgão que fiscalizava a constitucionalidade das leis, era um órgão que legislava em matéria militar, era um órgão de aconselhamento do Presidente da República e que condicionava até os atos políticos mais importantes do Presidente da República, como por exemplo, os atos políticos de intervenção sobre a Assembleia da República, a dissolução ou a demissão do próprio Governo. Portanto, entendeu-se, após uma longa discussão, que de facto esse órgão deveria ser extinto, porque a democracia teria alcançado a sua estabilidade e, portanto, passaríamos uma fase agora definitiva, já ultrapassando essa fase transitória. Portanto, a primeira revisão constitucional foi uma revisão muito importante de confirmação do regime, mas de libertação da tutela militar que o regime democrático constitucional até então vivia. Depois a segunda revisão foi em 89, também foi muito importante. Aqui a dois títulos, refiro dois aspectos que me parecem mais importantes. Um deles, talvez o mais importante de todos, era a revisão de alguns artigos da Constituição Económica. Lembram-se que em 1 de janeiro de 1986 Portugal aderiu às Comunidades Europeias, mas ainda tinha alguns artigos na sua Constituição, como era o caso do célebre artigo 83, que estabelecia a irreversibilidade das nacionalizações. As nacionalizações em Portugal foram criadas, aconteceram num contexto histórico particular, logo a seguir ao 11 de março de 75, foi um contragolpe falhado da direita para endireitar a Revolução, mas que ainda a tornou mais escardizante. Portanto, foi um golpe falhado, e então a reação, precisamente, que prova essa deriva radical da Revolução foi 2 dias depois, o Governo ter nacionalizado todas as empresas portuguesas. Por acaso não o fez com as estrangeiras, é preciso ter sempre cuidado com os estrangeiros, mas nacionalizou todas as empresas portuguesas, bancos, seguradoras, empresas de transporte, todos os tipos de transporte, tudo, jornais, foi tudo. E, portanto, houve um processo de nacionalização sem qualquer tipo de indemnização justa, houve algumas, mas nunca foram justas, e, portanto, essas nacionalizações corresponderam a um ato político, evidentemente, de natureza ideológica, mas, como imaginam, de repente, o setor público da economia ficou gigantesco, porque era um setor público reduzido, de repente ficou com obesidade mórbida. E era necessário realmente esse assunto ser resolvido, porque tínhamos acabado de aderir a um sistema económico, que era o sistema comunitário, que não era propriamente um sistema de direção central, nem um sistema em que predominasse o setor público, bem pelo contrário. E, portanto, havia indicação expressa que era necessário reprivatizar ou privatizar um largo setor público português que dominava por completo os vários setores económicos. Mas só que havia um problema, é que havia uma norma da Constituição que dizia que as nacionalizações feitas, sobretudo a seguir ao 11 de março, embora a Constituição não estabelecesse esse dia, dizia, lembro até do artigo, é tão importante que é um artigo que nós nunca mais nos esquecemos na vida, dizia o seguinte, o artigo 83, as nacionalizações efetuadas depois de 25 de abril de 1974 são conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras. Também há uma metalinguagem própria revolucionária que se transferiu para a Constituição, mas isto tinha o significado de dizer que essas nacionalizações não podiam tornar-se reprivatizações, portanto não podia haver a reversão de bens que tinham passado para o setor público e passarem para o setor privado. Isto era um grande problema, uma grande dor de cabeça.
Apesar de tudo, a recuperação resolveu-se em parte até a entrada em vigor da nossa vigência comunitária, porque entendeu-se que esse princípio não impedia a reprivatização até 49%. E, portanto, até 89%, e estávamos no período áureo do cavaquismo, o professor Cavaco Silva era primeiro-ministro no segundo governo, portanto, primeiro governo com maioria absoluta, e, portanto, conseguiu-se que não houvesse obstáculo constitucional em interpretar o artigo como permitindo reprivatizações, mas só até 49%. Mas isso não chegava, porque muitos empresários não querem ter uma empresa só a 49%, e os outros 51% nas mãos do Estado. Claro que não querem. E então era necessário eliminar o artigo, e só depois da eliminação que se conseguiu realmente em 89, é que se passou estabeleceu-se uma lei quadro das reprivatizações, aliás, cujo artigo ainda continua nas disposições transitórias, precisamente para permitir que as reprivatizações pudessem ser feitas a 100%. É isso que tem sido feito ao longo do tempo, enfim, com algumas soluções controversas. Também não podemos passar do 8 ao 80, e eu às vezes tenho a ideia que passámos do 8 ao 80 ou do 80 para o 8. Mas esse foi um processo importante de privatização da economia e, sobretudo, se somos uma economia de mercado, ainda que com intervenção do Estado em certos aspectos, como são os outros países da União Europeia, não haveria nenhuma razão para Portugal ter 80% da sua economia como economia pública, não como economia privada. Já agora, esta revisão foi importante, por exemplo, imaginem, para abrir os canais de televisão ao setor privado, porque a televisão era pública, não podia haver canais privados de televisão. Vejam a distância que nós estamos hoje, não só, porque não apenas nos canais generalistas, que só podemos ter 5, e que não estão a ser usados, como ainda por cima toda a revolução que houve no audiovisual, sobretudo na comunicação, com a televisão por cabo e com a televisão interativa e a televisão de alta definição. Portanto, a que distância nós estamos realmente dessa discussão, e na altura foi difícil conseguir essa norma. A norma que permitisse a privatização da televisão. Imaginem como as coisas mudaram até hoje. Outra alteração muito importante já agora, haver a possibilidade de referendo político-legislativo nacional. Era uma reivindicação importante. A Constituição apenas previa, e só com a revisão de 82, o referendo local, mas o referendo nacional, que nós depois usámos até bastante em 1998, por 2 vezes, no que respeita ao aborto e no que respeita à regionalização, o referendo nacional só passou a ser admitido com a revisão constitucional de 1989. Portanto, não foi uma conquista inicial da nossa versão primitiva da Constituição. Terceira revisão, em 1992, pontual, tendo em conta o aprofundamento da União Europeia através da sua transformação numa verdadeira União Europeia económica e monetária, o chamado Tratado de Maastricht, ou Tratado da União Europeia. E isso implicou a alteração na Constituição em vários aspectos, a criação do conceito de cidadania europeia, a possibilidade de o escudo não ser a moeda portuguesa e, portanto, aderirmos a um sistema europeu de moeda europeia, como estamos, que é o euro, e, portanto, vários outros aspectos pontuais que eram realmente estabelecidos por esse tratado. Depois, quarta revisão, de 1997, aliás, em que foi muito ativo o atual Presidente da República, brilhante constitucionalista, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, na altura, lembram-se, líder do Partido Social Democrata. E do outro lado estava quem? O futuro secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres. E provavelmente foi a revisão de 97, a quarta revisão foi importante. Em vários aspectos foi uma revisão que não tinha propriamente um tema específico grandiloquente, realmente não tinha, mas foi uma revisão que se dispersou em vários aspectos. Eu posso talvez referir, por exemplo, em matéria de direitos fundamentais, a criação do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, foi um aspecto interessante que esta Constituição trouxe, como também o alargamento de votos de imigrantes, várias coisas que também cumpre assinalar. Depois temos a quinta revisão de 2001, também foi uma revisão pontual, teve como tópico fundamental a adesão de Portugal ao Tratado Penal Internacional, o Estatuto de Roma, que era, na altura, considerada necessária porque foi aprovado uns meses depois do 11 de setembro. Esta revisão foi aprovada em dezembro de 2001 e, portanto, uma das medidas foi a adesão incondicional ao Tratado de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional em 1998, embora o Tribunal só tivesse começado a funcionar em 1 de julho de 2002, mas também houve outros aspectos importantes, como, por exemplo, a resolução do problema do sindicalismo da polícia, de haver sindicatos, mas sem direito à greve, era um problema que se tinha arrastado durante muito tempo, e já agora também, por exemplo, a consagração da língua portuguesa como língua oficial do país. Era uma coisa que nós realmente não sabíamos que era a língua oficial e ficámos a saber
com uma norma expressa que o português passou a ser, a partir da revisão constitucional de 2001, a língua oficial do país. Claro que era a língua oficial, não era preciso dizer, havia um costume constitucional préter constitucional, evidentemente reconhecendo o português como língua oficial. Mas o legislador constitucional entendeu que deveria formalizar, através de uma norma expressa, essa referência ao português como a língua oficial. Depois, sexta revisão de 2004, também foi uma revisão pontual, sobretudo relacionada com os poderes das regiões autónomas. Aliás, é um tema recorrente. Dessa vez houve uma mudança substancial na lógica da distribuição dos poderes entre os Estados e as regiões autónomas e, portanto, houve uma preocupação de aumentar, de ampliar a autonomia regional, que em grande medida se frustrou porque o Tribunal Constitucional tem feito interpretações, a meu ver, excessivamente centralistas daquilo que é a autonomia regional. Depois de 2005, a última, portanto já estamos há 12 anos, há 11 anos sem uma revisão constitucional, em 2005 foi a última, que só alterou uma coisa específica, o artigo 295, aliás, passando a Constituição a ter 296 artigos, que é o que tem hoje, que é permitir a título excepcional um referendo, não o referendo em si, que ele já existia, embora a revisão de 97 tivesse alargado as matérias suscetíveis de referendo, mas agora permitir um referendo direto sobre um tratado comunitário, porque nos anos entre 2000 e 2009 houve, depois do Tratado de Maastricht, houve o Tratado de Amsterdão, houve também o Tratado de Nice, e portanto houve um conjunto de alterações que foram sendo feitas no âmbito da ordem jurídica da União Europeia, que foram sendo questionadas em Portugal e, portanto, no sentido de se considerar que o povo português deveria, pelo menos uma vez na vida, dizer se concordava ou não concordava com o aprofundamento da pertença de Portugal à União Europeia. Não era a questão de entrar ou de sair, ou de estar, era saber se concordava com o aprofundamento. Houve uma tentativa, chegou a haver uma tentativa, mas o Tribunal Constitucional chumbou a pergunta, dizendo que a pergunta era capciosa, numa altura em que estava em causa a elaboração da chamada Constituição Europeia, que foi um projeto que não vingou, porque recebeu 2 nãos em 2 referendos, o referendo francês e o referendo neerlandês. Mas, não obstante esse facto, nós alterámos um artigo da Constituição para permitir um referendo direto e, portanto, para não fazer nenhuma pergunta particular e, portanto, perguntando apenas ao povo português se concorda ou não concorda com aquele tratado, e, claro, com a desvantagem de obrigar o povo português todas as noites a ler 10 artigos de um tratado que tem 300 ou 400, coitado do povo português se tivesse que se submeter a essa tortura. Mas a verdade é que, feito um novo tratado, que acabou por ser em Lisboa, o Tratado de Lisboa, logo por azar, feito em Lisboa, não houve nenhum referendo porque a classe política de repente pôs-se de acordo de que, depois de ter 2 anos antes aprovado um artigo na Constituição para permitir o referendo sem qualquer espinhas, 2 anos depois, feito um tratado, ainda por cima assinado em Lisboa, veio dizer que não fazia referendo nenhum. Portanto, isto de facto mostra a coerência dos políticos que nós temos. E, portanto, até hoje continuamos sem ter uma intervenção do povo português direta sobre se quer ou não quer certo tipo de integração europeia, ou se quer o aprofundamento, ou se quer outra coisa qualquer. O povo, em qualquer país, é sempre soberano e, portanto, acho que ninguém deve ter medo do povo num regime democrático. Portanto, esta feita é um breve excurso sobre as 7 revisões que nós tivemos. Mas o que é que agora se pode perguntar? Eu talvez fizesse 3 perguntas, se o Jorge achar bem. Acha bem? Então, mas isto não foi combinado com ele. Primeira pergunta, as 3 perguntas são estas. O que é que aconteceu de bom nestes 40 anos? O que é que aconteceu de mau? E o que é que aconteceu assim? E vou tentar dar a minha opinião, claro, admito que agora aqui já num registro também com alguma dimensão política ou ideológica, porque, como sabem, não há propriamente juristas ascéticos ou bacteriologicamente puros e, portanto, um jurista também transporta consigo uma mundividência própria e também os valores que perfilha. Mas a primeira pergunta, o que é que correu bem? Eu acho que, em geral, a Constituição provou bem. Eu acho que a Constituição, em geral, está de parabéns. Tem 40 anos, não se nota nenhuma ruga. No meu caso, os meus cabelos brancos, realmente nota-se a idade é superior a 40 anos, mas a Constituição não tem rugas, não tem cabelos brancos, está bem, e conseguiu uma coisa muito importante que nem todas as Constituições conseguem. É chegar à realidade constitucional, isto é, ser efetiva, não ser uma Constituição no papel, ou não ser um papel de embrulho que depois não tem nada lá dentro. Não. A Constituição Portuguesa conseguiu domar a realidade constitucional. E quais são os aspectos que me parecem, porventura, mais importantes e que provam isso?
Desde logo a consolidação da democracia política, porque nós vínhamos de um regime autoritário, é preciso não esquecer, uma ditadura de 48 anos. E realmente conseguiu-se, quase de um ano para o outro, implantar uma democracia efetiva, sem nenhuma tradição entre nós. É que não havia partidos, só havia um único partido. E, portanto, de repente passámos todos a conviver democraticamente com uma pluralidade política e social e ideológica e com partidos políticos. E sempre com eleições justas, com eleições honestas, nunca foram fraudulentas, e fizemos muitas eleições e a vários níveis. Portanto, penso que isso foi realmente quase um milagre que em poucos anos nos tivéssemos habituado às melhores práticas da democracia eleitoral. E penso que isso foi um aspecto muito significativo. E, além do mais, também aprofundando essa mesma democracia. Em 89, com o referendo político nacional, que vos referi, já em 82 o referendo local, depois, aliás, mais tarde até o referendo regional para as regiões autónomas. Também a possibilidade agora, que foi acrescentada numa das reuniões constitucionais, julgo na 97, a possibilidade dos cidadãos terem iniciativas legislativa popular, também é um aspecto importante. A questão da paridade entre homens e mulheres é um assunto que agora está na ordem do dia. Uma das alterações da Constituição estabeleceu uma regra chamando a atenção para a necessidade da igualdade de género também na política e, portanto, penso que isso foi um aspecto muito positivo, a consolidação do funcionamento de um sistema político democrático. Outro aspecto muito importante é a efetivação de uma separação de poderes e a dignificação do poder judicial. Porque também aquilo que nós tínhamos visto antes, até ao 25 de abril de 64, era a total marginalização do poder judicial. O poder judicial não existia como poder independente e imparcial, como era evidente. A começar no Tribunal de Contas ou nos tribunais administrativos. E, portanto, a Constituição trouxe, de facto, uma consolidação de uma independência efetiva do Poder Judicial. E também trouxe outra coisa muito importante, embora não tivesse sido introduzida na versão originária da Constituição, que foi a criação de um Tribunal Constitucional, que, a meu ver, e não obstante as críticas que se possa fazer, e há críticas que nós podemos fazer, mas tem a seu crédito um balanço muito positivo daquilo que trouxe de bom para a ordem jurídica portuguesa e, portanto, o Tribunal Constitucional, julgo que foi uma excelente ideia a sua criação. Depois, outro aspecto também importante, terceiro aspecto, de bom que aconteceu, a proteção dos direitos, liberdades e garantias. Isso passou a ser regra. Não haver prisões arbitrárias, não haver execuções, haver liberdade de reunião, haver liberdade de manifestação. Portanto, as pessoas terem direitos, efetivamente, e não terem direitos suspensos ou terem direitos meramente apenas. Liberdade de associação, porque lembram-se que no regime de 33, se quiséssemos criar uma associação, se o núcleo quisesse ser criado, tinha que pedir uma autorização ao Ministro da Justiça. Que eu saiba, hoje, para fazermos uma associação, não temos que pedir autorização a ninguém. Somos livres de criar essa associação. Mas no regime da Constituição de 33, as manifestações tinham que ser autorizadas. Havia 3 pessoas, já era uma reunião ilegal. E, portanto, conseguimos, de facto, em poucos anos, implantar, com liberdade também de criação de partidos políticos, um regime verdadeiramente de proteção das liberdades fundamentais. Um quarto aspecto também que correu muito bem, e que vale a pena salientar, é a autonomia regional e a autonomia local. E, de facto, isso foi uma conquista impressionante, porque, sobretudo na autonomia regional, não tínhamos qualquer tradição autonómica. A experiência do século XX é uma experiência com altos e baixos. Aliás, porventura, a experiência mais dramática para as autonomias regionais foi até a República do que o Estado Novo, até curiosamente. Embora a República se reivindicasse realmente de um legado mais liberal e autonómico, mas, de facto, foi um regime que se estabeleceu nos arquipélagos de maneira com grande êxito e que perdura até hoje, com alguns ajustamentos, mas penso que tem funcionado muito bem. O mesmo se diga em relação às autarquias locais, que têm funcionado bem. Acho que o país se desenvolveu em grande medida também devido à intervenção dos autarcas e ao dinamismo das autarquias locais, não obstante, talvez nos últimos anos, alguns excessos que deviam ter sido controlados mais cedo, mas acho que se controlou a tempo. Também uma reorganização do número de freguesias que eu acho que foi útil, mas o balanço, a meu ver, é um balanço extremamente positivo no que respeita quer à implantação das autonomias regionais, quer em relação à implantação das autonomias locais, ou dos poderes locais, ou do poder local, como se chama a própria Constituição. E o que é que correu de mal? Já que falei das coisas boas, vou falar das coisas más. E comemorar a Constituição não é só dizer bem. Comemorar é conhecer, lembrar, fazer-lhe justiça
mas também apontar o dedo àquilo que ela não tenha de bom e temos todo o direito de, como cidadãos ativos que somos, de exprimir o nosso pensamento. E eu, sendo filho ou talvez mais neto da Constituição, não deixo de reconhecer que ela tem as suas limitações e que houve coisas que não correram bem nestes 40 anos. O grande problema, a meu ver, da Constituição nestes 40 anos foi a parte económica. Essa foi um desastre completo. Porque aquilo que se tinha pensado em 1976 não se cumpriu rigorosamente nada, porque nós em 76 estávamos a pensar em ter uma economia coletivista, uma economia de direção central. Eu ainda me lembro, quando tinha a vossa idade, aliás, eu sempre gostei muito de Direito da Economia, além das disciplinas de Direito Jurídico-Políticas, mas ainda me lembro que as horas que nós gastávamos, o professor connosco, a discutir se o plano era imperativo para o setor público e era indicativo para o setor privado. Portanto, havia normas que estabeleciam a imperatividade do plano económico, que é um conceito, evidentemente, de uma economia de direção central. Porque uma economia de mercado não tem plano. O que é que tem? Tem mercado. Digamos, o encontro, a definição dos preços, ou dos salários, ou da produção, como é que se faz? Faz-se com a liberdade do mercado, o encontro da oferta e da procura. Não é o plano administrativo que define a produção, os preços ou a remuneração dos trabalhadores. Aliás, nos países comunistas, o plano era tão bom, que nem sequer inflação tinham, nem desemprego. Era tudo perfeito. Viu-se depois, com a queda do Muro de Berlim, a perfeição que aquilo era. Mas, portanto, tínhamos um conjunto de disposições que eram absolutamente anacrónicas e que a própria realidade constitucional se encarregou de desmontar e de desfazer. E reparem, portanto, na necessidade que foi também algumas revisões constitucionais de atenuar essa inadequação total à realidade e à evolução dos tempos, mas ainda assim subsistem algumas coisas que estão lá escritas na parte segunda da Constituição, como, por exemplo, a possibilidade de o Estado intervir na gestão dos recursos, dos meios de produção em abandono, por exemplo. Isto está lá escrito. Está lá escrito que as empresas devem ser submetidas a um princípio de cogestão entre patrões e empregados. Está lá escrito. Também está escrito, em certas frases, mas sobretudo no preâmbulo, que Portugal está a caminho de uma sociedade socialista. Também está escrito. Mas, evidentemente, que todo este conjunto de disposições, e isto não é uma opinião ideológica, manifestamente nunca aderiram à realidade, embora me tivesse divertido sempre muito quando, estudando os trabalhos constituintes e alguns autores, tivesse percebido que o conceito de socialismo que está no preâmbulo da Constituição, que ainda lá está, é um socialismo que dá para todos os gostos. Socialismo totalitário, coletivista, socialismo como socialismo democrático, socialismo como social-democracia, socialismo como humanismo, socialismo à portuguesa, que deve ser tipo bife à portuguesa ou uma coisa assim. Portanto, havia realmente uma série de interpretações divergentes sobre o que era o socialismo escrito no preâmbulo da própria Constituição. Curiosamente, essa palavra estava nos artigos iniciais da Constituição, mas felizmente foi retirada numa das primeiras revisões constitucionais, mas ficou no preâmbulo, ao que me dizem, por uma razão de reconhecimento histórico a quem fez o preâmbulo, a quem o redigiu, que foi o poeta Manuel Alegre, mas estranho sempre que um preâmbulo surja numa Constituição como uma peça de museu. Eu acho que uma Constituição não é uma peça de museu, não é uma obra de arte nesse sentido. E, portanto, o preâmbulo numa Constituição deve estar em cada momento adequado àquilo que a Constituição é. E a Constituição hoje não nos diz, em lado algum, que nós vamos a caminho de uma sociedade socialista. Nem podia dizer, porque se a Constituição é pluralista, não nos pode indicar uma específica opção ideológica. Agora, como terceiro aspecto, e o que é que correu assim? Que é a terceira pergunta que eu faço. Houve coisas razoáveis, mas que não correram muito bem. O primeiro aspecto, ou que tem vindo a desenvolver-se gradualmente e não com a imediatividade que um novo texto constitucional pressupunha. A questão da efetivação dos direitos sociais. Claro que os direitos sociais têm um problema de base, que é o facto de assentarem num pressuposto de haver recursos económicos para a sua satisfação plena, e, portanto, os direitos sociais são sempre sob a reserva daquilo que é economicamente possível, mas ainda assim julgo que o caminho foi um caminho tortuoso, demasiado longo, e ainda há muito para fazer em matéria de igualdade social. Acho que nos últimos tempos têm sido dados alguns passos importantes, reconheço isso, também com a colaboração da legislação ordinária, mas
O campo da igualdade, da luta pela igualdade, é um campo ainda que está a precisar de muitos operários. É uma seara que tem poucos operários. Também outro problema, que este infelizmente não tem vindo a melhorar como o problema dos direitos sociais, mas tem vindo a agravar-se, é a progressiva ou a crescente inadequação do nosso sistema político ao sistema de poder da União Europeia. E sempre que vamos aprofundando a integração europeia, verificamos que os órgãos de Portugal não estão, cujas competências são definidas na Constituição, não estão de harmonia com a lógica do poder da União Europeia. Portanto, o que é que nós verificamos? Verificamos que o nosso sistema de governo, que é um sistema de governo semipresidencial, hoje não há muitas discussões sobre isso, mais coisa, menos coisa. Eu diria que é um sistema semipresidencial parlamentarizante. Vamos ver se o nosso Presidente da República não o tornará mais presidencializante. Tenho a impressão que sim. Vamos ver. Isso é uma análise de facto, só se pode fazer ao fim do mandato. Portanto, sendo um sistema de governo semipresidencial, a verdade é que, quando se trata de relacionar Portugal com as instituições europeias, quem é que aparece como órgão que decide? Não são os 3 órgãos ativos do sistema de governo semipresidencial, é o Governo. E, portanto, o Governo é que é a peça-chave. E o Governo, de acordo com as regras comunitárias, lateraliza por completo, quer o Presidente da República, que não tem qualquer intervenção, a não ser nas cerimónias, naquele grupo, que é o grupo de arraiolos, pouco mais, e também lateraliza o próprio Parlamento. E, portanto, aliás, agora, com o Tratado de Lisboa, ainda há uma regra que ainda piora tudo isso, embora as pessoas pensam que melhoram, que é a regra segundo a qual, quando o Parlamento Europeu pretende fazer uma nova legislação, uma nova diretiva, pergunta aos Parlamentos Nacionais se considera que essa matéria é a matéria da reserva nacional e se considera que é a matéria da reserva europeia. Portanto, através do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Faz sempre um inquérito nessa matéria, sempre que se faz um processo legislativo europeu. Eu fui deputado durante 2 anos e realmente a experiência que eu tive, não sei se agora é assim, foi muito frustrante, porque, na verdade, os deputados nem sequer sabiam o que é que era isso e havia sempre lá um funcionário que dizia sempre que sim, que não punha em causa nem o princípio da proporcionalidade, nem o princípio da subsidiariedade e, portanto, era sempre luz verde, automaticamente era uma luz verde para que o Parlamento Europeu legislasse sobre tudo aquilo que entendesse. E muitas vezes pondo em causa, evidentemente, uma reserva que deve ser mantida na órbita dos Estados. Portanto, penso que há aqui um caminho longo para reorganizar as competências do sistema de governo nacional em função da distorção indireta que foi provocada no sistema de governo por força da nossa pertença às instituições europeias. Isto não é nenhuma crítica às instituições europeias, também que são criticáveis, o famoso déficit democrático, mas é sobretudo um problema de inadequação entre uma lógica constitucional que nasceu sem integração europeia e que se manteve assim, mas que agora está enxertada de um outro poder, que ainda por cima é um poder superior, que é o poder europeu, e, portanto, as coisas não estão em harmonia uma com a outra. Finalmente, um terceiro aspecto em que as coisas correram assim, para me lembrar também daquilo que disse no início da minha intervenção, tem a ver com a cooperação com os países de língua portuguesa. Infelizmente, essa cooperação é escassa. Poderão dizer, mas isso não depende da política, não depende da vontade dos políticos ou dos governos. Sim, claro, depende. E os países de língua portuguesa também, nem todos têm estado nas melhores condições, tiveram os seus problemas, guerras civis, conflitos internos, crises económicas, por exemplo, agora atualmente crise severa, quer em Angola, quer em Moçambique. Mas a questão não é só uma questão de ordem política ou de ordem legislativa, é que a própria Constituição deveria ser mais audaciosa na integração dos cidadãos de língua portuguesa, criando um espaço verdadeiro, um espaço constitucional da lusofonia, e não existe esse espaço. Não existe. Com certeza que há certas normas que atribuem alguns direitos aos cidadãos, mas o grande problema de base é saber se a comunidade dos países de língua portuguesa é uma verdadeira comunidade. Se não é apenas um encontro político ou diplomático com whisky e com croquetes, ou se é um encontro de vontades profundas das pessoas no sentido de criarem um estatuto do cidadão lusófono. É verdade que hoje as coisas melhoram um pouco porque há uma Assembleia Parlamentar composta por representantes dos parlamentos dos vários países de língua portuguesa, mas os resultados de tudo isso, a meu ver, são muito escassos. E, portanto, falta aqui dar um salto de qualidade numa verdadeira integração lusófona que deveria passar por um estatuto
de liberdade e de direitos que fosse conferido a todos os cidadãos de língua portuguesa. Penso que isso seria muito importante. Para terminar, vou deixar aqui um conjunto de provocações, que eu às vezes sou provocador. Não podemos ir contra a nossa natureza. E qual é a questão que se pode colocar? É um problema da identidade constitucional. E eu às vezes faço esta pergunta. Aliás, como fazia quando tinha dado aqui do Jorge Filipe Costa e quando tinha a vossa idade, a pergunta era esta. Mas porquê é que eu tenho que ter esta Constituição? Porquê é que eu não tenho a liberdade de ter outra Constituição? Porque, de acordo com o sistema que está estabelecido, a Constituição é irreversível. Essa sim é mesmo irreversível. Não as nacionalizações, a Constituição é irreversível. A Constituição é irreversível porque ela própria se considera auto-irreversível. Porquê? Através dos limites materiais de revisão. E há um célebre artigo 288, sobre o qual se escreveram muitas linhas, milhares, milhões de linhas, milhares de páginas, dizendo que a Constituição pode ser revista, como tem sido, já houve 7 revisões constitucionais, mas há um conjunto de matérias em que o legislador de revisão não pode tocar. Isto faz lembrar, na alegoria do Éden, quando Deus disse a Adão: podes fazer o que quiseres, mas não comes do fruto da árvore proibida. E portanto, qual é aqui a árvore proibida? Qual é o fruto proibido? É mexer nos limites materiais de revisão constitucional. Primeira pergunta: nessas revisões todas, esses limites foram mexidos? Até foram mexidos do ponto de vista textual, a formulação de 2 alíneas, mas a meu ver, embora essa opinião seja controversa, não houve propriamente nenhuma mutação ou não houve propriamente uma revisão que tivesse posto em causa qualquer um desses limites, a meu ver. Embora, talvez na parte económica, a extinção dos planos e a sua substituição pelo planeamento da economia, para alguns autores, corresponde a uma violação de um dos limites materiais de revisão constitucional. Este é um problema. Mas agora, o problema é visto agora para o futuro. A Constituição, feita em 76, tem um conjunto de opções. E opções essas que foram rigidificadas na cláusula de limites materiais expressos. Então isso significa que as novas gerações não podem mudar a Constituição nessa matéria. E quais são as questões? Eu não estou a dizer que seja para mudar ou que não seja para mudar. Mas são questões que estão lá, que fazem parte da identidade constitucional, em relação às quais eu até concordo, mas admito que haja pessoas que não concordam. Primeira questão: monarquia e república. Não julgo que seja uma grande questão, mas sabem que o grupo dos monárquicos tem vindo a crescer. E mais do que isso, em várias revisões constitucionais, foram discutidas, mas não aprovadas pela maioria necessária, mas houve um significativo número de deputados que votou, embora em minoria, pela abolição de um dos limites materiais de revisão que diz que o Estado tem que ser republicano. Este é um primeiro ponto. Portanto, nós temos aqui uma república e dela não podemos sair. Outra questão: saber se não seria necessário equacionar um outro tipo de relações da Constituição com a União Europeia, porque muitos já dizem que nós somos um Estado federado, que fazemos parte de um Estado federal que se chama União Europeia, embora a designação mais correta é uma não designação, que é o OPNI, Objeto Político Não Identificado, que é o que é a União Europeia, mas muitos dizem que aquilo não é nada um OPNI, é um Estado federal, não tem esse nome. Ou pelo menos tem uma prática federal. Enfim, talvez a solução mais justa seja aquilo é uma mistura de várias coisas. É uma mistura de Estado, é uma mistura de confederação, é uma mistura de Estado Federal e é uma mistura daquilo que era originariamente, que era uma organização supranacional, o chamado supranacionalismo. E, portanto, o problema é saber se as coisas podem ficar assim ou se nós já não estamos a evoluir para uma solução que nos aproxima do federalismo e, portanto, aí temos um problema muito complicado que é o limite material da revisão que diz que a soberania reside no povo e que Portugal é um país independente. E, portanto, essa é que é a questão que se coloca. Depois também há um terceiro tema que, curiosamente, é aquele que tem sido discutido mais abertamente, que é o sistema de governo. Hoje há muitos políticos que entendem que este sistema de governo deve mudar. Não, curiosamente, para o parlamentarismo, mas para o presidencialismo. Há um conjunto de políticos, mais do centro-direita, que julga que a melhor solução para Portugal é o presidencialismo e não este sistema, que é um sistema que gera equívocos, que põe muita gente ao barulho, portanto faz funcionar um triângulo
que é mais complexo do que se houvesse apenas 2 órgãos, porque o sistema presidencial é apenas bipolar, no sentido de poder executivo e poder legislativo. No sistema semipresidencial nós temos 3 órgãos que têm poderes ativos, o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. E, portanto, isso às vezes não é uma coisa que decorra com a máxima perfeição. Aliás, uma das questões que se colocou foi precisamente na tomada de posse do novo Governo, do atual Governo, o 21º Governo Constitucional, em que um certo setor mais à direita achou que aquilo tinha sido um golpe de Estado constitucional e que tinha sido inadmissível que um partido, ou que o líder de um partido que não ganhou as eleições tivesse sido nomeado primeiro-ministro e, portanto, o programa tivesse sido sufragado pelo próprio Parlamento, pela maioria que se fez, com toda a legitimidade. Portanto, a questão de saber se o sistema de governo deve manter-se assim ou se deve mudar e evoluir para um presidencialismo. Este é outro ponto também que me parece importante. Agora, o último ponto para terminar, que é o mais importante de todos, é, de facto, a necessidade que nós temos de uma reforma política. Poderão dizer, mas isso não é contraditório com o que eu acabou de dizer. Então não disse que isto estava tudo tão bem, que a Constituição tinha tido um pleno êxito na instauração de um regime democrático, que tinha sido até um milagre, lembro-me dessa palavra que utilizei há pouco. Sim, foi um milagre, mas o tempo passa, a democracia desgasta-se, as necessidades são outras, o mundo evolui, a opinião pública amadurece, tem outros instrumentos que não tinha há 40 anos atrás. Desde logo, os cidadãos estão mais informados, têm mais informação, há uma difusão de informação a uma outra velocidade, com a internet e com as redes sociais e com outros mecanismos. E, portanto, penso que está em cima da mesa a reforma do sistema político, que infelizmente não vai ser feita. O Parlamento agora recentemente aprovou uma comissão eventual para a transparência, mas a transparência é 10% ou 20% da reforma do sistema político. Com certeza que a transparência é muito importante, isso não tem qualquer dúvida. Mas a transparência não é a única coisa que está em causa na necessidade que todos nós sentimos da reforma do sistema político. Então, quais são esses temas? Controversos, com certeza, tenho a minha opinião, cada um terá a sua. E depois vamos ter aqui um tempo de debate ou de perguntas, terei todo o gosto em responder. Uma delas é a questão do número de deputados. A Constituição estabelece que a Assembleia da República tem um número máximo, 230, e tem um número mínimo de 180. Qual é o número que está? Claro, o máximo, 230. Mas penso que isso é necessário equacionar. Aliás, eu posso dar testemunho direto, seja um testemunho simpático ou antipático, não estou preocupado com isso, mas, na verdade, para certas tarefas há deputados a mais. E eu acho que isso tem que ser mudado. Tem que ser encarado com toda a seriedade a necessidade de uma revisão profunda no número de deputados. Mas depois o problema não é só o número de deputados, é porque isto é como os cachos de uvas, isto está tudo encadeado com vários assuntos. Porque depois o número de deputados liga-se com outra coisa muito importante, que é a autonomia do deputado, que não tem nenhuma autonomia. Os deputados recebem ordens dos diretórios partidários. Mas o titular da soberania é o deputado, não são os diretórios partidários. E, portanto, com que legitimidade é que um líder de um partido, que às vezes nem é deputado, dá ordens aos deputados do seu partido para votar em certo sentido? E depois isto é um problema complicadíssimo, porque ainda por cima o deputado, em Portugal, é eleito por um círculo eleitoral que é parcelar, portanto, distrital. Mas depois confronta-se com decisões que são de interesse nacional. Mas o interesse do seu distrito, às vezes, colide com o interesse nacional. E, portanto, o deputado é eleito por um distrito, mas depois vai explicar aos cidadãos eleitores, porque deve ir lá às segundas-feiras, vai explicar que votou contra os interesses do seu distrito porque teve que votar a favor do interesse nacional. Que não foi ele que definiu, foi a direção do seu partido. Isto é uma grande complicação, como imagina. E as pessoas não levam isto a sério. Então este deputado foi eleito por nós, veio para aqui de fazer campanha, a dizer que ia defender os nossos interesses, e depois chega à Assembleia da República e faz tudo ao contrário. Isto tem a ver com o quê? Com um outro assunto muito mais complicado, que é o problema da representatividade eleitoral. Saber se não deve haver um círculo nacional, acho que ele está previsto na Constituição, mas nunca foi aplicado, isto é, um círculo nacional para eleger deputados que, no fundo, representem um interesse nacional e manter os distritos para deputados que possam defender o interesse local, ou o interesse distrital. No caso, por exemplo, britânico, acontece isso. Como sabem, no Reino Unido há círculos uninominais e as constituencies são pequenas porções do território, bairros às vezes, dos 635 deputados que a Câmara dos Comuns tem. Mas lá, muitos problemas de estabilidade política, que também os têm, mais do que parece, têm a ver precisamente com a maior autonomia que os deputados têm. Os deputados muitas vezes preferem sacrificar a ordem do chefe do seu partido a deixarem
de cumprir o desejo dos seus eleitores, que muitas vezes contactam nas vésperas de tomar uma decisão importante que tenha um impacto sobre aquela sua região eleitoral. E portanto, esse é outro aspecto que me parece também da maior importância, como também o sistema eleitoral mudar no sentido, por exemplo, do voto preferencial. Eu acho que isso é uma ideia excelente. Isto é, nós termos uma lista e a nossa liberdade é a mínima possível. Temos a mais baixa liberdade possível. Qual é a liberdade? É de escolher entre várias listas. Mas isso é pouco, hoje já sabe a pouco. O que é que nós devíamos também poder fazer? Escolhemos a lista que queremos, portanto, partido A, B, C ou D, mas depois também queremos escolher os deputados. Apresentam-nos uns deputados por uma ordem numérica, do primeiro ao 10º, se forem 10 deputados a ser eleitos, mas nós não podemos colocar em primeiro lugar o deputado que por acaso aparece em 9º lugar, e não podemos colocar em 10º lugar o deputado que aparece em 5º. Porquê? Porque nós achamos que a ordem que o partido definiu naquela lista não é a melhor ordem, é a nossa. Nós devemos ter a liberdade de alterar a ordem que o partido que propõe a lista quis, muitas vezes, que não é uma ordem propriamente de mérito ou consentânea com as aspirações democráticas, mas consentânea com outro tipo de interesses. Portanto, isso penso que seria uma manifestação acrescida de democraticidade, dando a liberdade ao cidadão eleitor de poder mudar a ordem da lista que está estabelecida. Enfim, é uma questão controversa, mas pelo menos seria importante para nos dar a sensação de que a nossa democracia não está tão limitada. Porque é que as pessoas se abstêm? Ou porque é que a abstenção tem aumentado? Porque as pessoas não se revêem nestas alternativas só partido A, B, C ou D. Não se revêem nisto. E querem mais. Querem não só escolher o seu partido, mas escolher alguns dos deputados do partido em que votam. E não apenas o partido em bloco, a lista em bloco. Porque pode haver bons deputados, mas depois olham para a lista, veem que são deputados maus, por causa dos maus não votam nos bons. Ou por causa dos maus não votam naquele partido. Esse é um dos argumentos. Claro que há outra questão que também muitas vezes sucede e que também é verdadeira. As pessoas estão-se nas tintas para quem está nas listas. As pessoas só veem a sigla do partido e não estão preocupadas em saber quais são os deputados que estão nas listas. Por uma razão até boa. Porque eles sabem que eles são eleitos, sejam bons ou maus, eles são meras correias de transmissão da vontade eleitoral dos diretores partidários. E, portanto, eles votam naquilo que diz o chefe do partido, que apresenta um certo programa e, portanto, ao votarem naquela lista, mesmo com deputados maus, sabem que vão votar naquele programa e não nos deputados que estão a dizer. Mas, na verdade, a eleição não é uma eleição, não é um referendo, a eleição é uma eleição. A eleição é eleger pessoas, não é fazer escolhas. Por falar em escolhas, e para terminar, acho que era importante aprofundar o referendo. O referendo tem sido usado a meu ver, com demasiada parcimónia. Aliás, graças ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, acho que isso é justo. Tivemos 2 referendos em 1998. Um deles deu resposta negativa à liberação do aborto. Portanto, houve a repetição desse referendo em 2007, dessa vez com a resposta positiva à liberalização do aborto. Mas há muitas outras questões que deveriam ser referendadas. Mas sinto cada vez mais que a classe política tem horror ao referendo porque perde poder, perde a sua capacidade de intervenção. Deixa de ter uma maior autonomia. Mas eu acho que o referendo não devia ser apenas para certas questões, como a questão comunitária ou outras questões, como eu defendi, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, mas também o referendo constitucional. Acho que numa democracia madura como nós já somos, já com 40 anos de Constituição, estaria na altura de ser o povo português também a votar as alterações constitucionais e não ser apenas uma coisa restrita aos bastidores do poder. Neste momento, ainda por cima, nós estamos num tempo de revisão constitucional, porque desde 11 de abril deste ano está aberta, digamos, a época da 8ª revisão constitucional. Mas a verdade é que até à data nenhum partido apresentou nenhum projeto. Se um partido apresentar um projeto, os outros têm que ser apresentados até ao prazo de 30 dias, o chamado princípio da condensação dos projetos de revisão constitucional. Admito que os problemas do país não sejam só problemas constitucionais, mas também são problemas constitucionais e passam por reformas do sistema político. Algumas devem ser feitas pelo legislador, que não as faz. É o caso, por exemplo, do sistema do governo autárquico. Essa matéria deixou de estar na Constituição, na revisão de 97, passou para a lei ordinária e a verdade é que ao fim de 19 anos, de 97 até 2016, ao fim de 19 anos, nada, não há nenhuma reforma eleitoral autárquica.
Portanto, temos exatamente o mesmo sistema que temos temos tido desde 76. E isso era um ponto importante porque há muitos conflitos autárquicos que têm a ver com o atual sistema e há várias alternativas de tornar um sistema presidencial ou tornar um sistema parlamentar. Esse é outro exemplo de como o próprio legislador constitucional quis manifestar-se aberto a uma reforma, simplificando, porque transferindo essas opções para a lei ordinária, embora uma lei reforçada, uma lei orgânica, com a maioria de 2/3. Mas depois o legislador nunca se entendeu e nunca fez essa reforma. Portanto, como é que nós podemos levar a sério um legislador que recebe um mandato constitucional para fazer uma reforma e ao fim de 19 anos não faz essa reforma? O que é que querem que os cidadãos pensem? Não é preciso responder. Pensam muito mal. Pensam que os políticos não cumprem a sua missão. Ou, por exemplo, a questão da limitação dos mandatos. Lembram-se do escândalo que foi há 2 anos, uma lei mal feita em que não se sabia que se um autarca, tendo já 3 mandatos consecutivos, se podia, se só não podia candidatar-se ao mesmo cargo que já tinha, ou se pura e simplesmente não podia candidatar-se a mais nenhum outro cargo autárquico em todo o país. Lembro-se que havia esta dúvida, que a meu ver foi resolvida no sentido correto, pelo Tribunal Constitucional, mas nas vésperas das eleições autárquicas, o que é uma coisa inadmissível, e arrastando o Tribunal Constitucional para um beco sem saída, em que já havia pessoas a fazer campanha eleitoral, e como é que o Tribunal Constitucional podia estar a deferir uma coisa diferente numa campanha já em curso? Imaginem o que é que seria se o Tribunal Constitucional tivesse sido de maneira diferente. Porque predominou, de facto, a interpretação segundo a qual um autarca que tivesse 3 mandatos seguidos numa Câmara ou numa Junta de Freguesia podia candidatar-se na Câmara ou na Freguesia do lado, como também aconteceu aqui, aliás, aqui no Norte, no Porto, em particular. Agora, imaginem que o Tribunal Constitucional, nas vésperas da campanha, tinha sido o contrário. O escândalo que isso não seria. Acho que um político responsável tem que evitar arrastar o Tribunal Constitucional para uma ambiência política da maior gravidade. Felizmente o Tribunal Constitucional, a meu ver bem, interpretou bem, mas foi encostado à parede e, portanto, teve de decidir, não direi que tivesse sido coagido, mas porque acho que defendeu bem, mas imaginem que teria sido o contrário. Teria sido um grande problema, talvez uma grave crise no bom funcionamento de um processo eleitoral que é sempre complexo, como é o processo eleitoral de natureza autárquica. Portanto, estas as minhas reflexões. Eu fico muito satisfeito por esta presença tão maciça neste lindíssimo auditório, que foi uma capela, e os meus parabéns à Universidade Lusófona do Porto por tudo aquilo que têm feito e os meus profundos agradecimentos por este simpático convite para aqui de novo regressar. Muito obrigado pela vossa atenção. Passamos agora a uma fase